Capítulo 11, versículo 23, quem encontrou, diga amém. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, versículo 24, e deu graças, partindo-o e disse: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Amém? Pode sentar que eu vou ministrar uma palavra ao seu coração. Dentro de um tempo rápido, porque o tempo não espera. Meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada, ela nos fala sobre a Páscoa. A Páscoa, ela começou lá no Egito, quando o povo de Deus estava saindo do Egito. Páscoa significa libertação. Quando o povo de Deus estava sendo liberto do Egito, o Senhor Deus instruiu Moisés a fazer a Páscoa. Ou seja, vai matar um cordeiro sem defeito, diaconisa Rosângela, um cordeiro imaculado, e vai assar a carne desse cordeiro e comer a carne assada. Quem gosta de carne assada diz glória a Deus. Era para comer carne assada, só que era para comer tudo, não era algumas coisas. Era para comer tudo, cabeça, pé, puxada. Pensa no negócio de comer canela de bode assada, Wilson Júnior. Você que gosta de comer aquela picanha de primeira, aí Deus vai e chega para comer também a canela do bode. É para comer, Wilson pai, a puxada do bode também assada. Pensa num negócio desse. Você que é acostumado a comer só carne de primeira, agora tem que comer bucho de bode assado, ou de cordeiro assado, que é o bode novo. E agora, com o passar do tempo, depois da libertação, todo ano eles ministravam a Páscoa, ou faziam a Páscoa, a festa da Páscoa. Mas agora Jesus, depois de vir, de operar milagres, de fazer maravilha, de falar para você e para mim da salvação, quando estava chegando perto dele morrer, ele manda os seus discípulos prepararem a Páscoa. E eles foram onde Jesus disse, do jeito que Jesus disse, e deixou pronto a Páscoa, os preparativos, a carne do cordeiro, tudo pronto ali. E depois deles comerem a Páscoa, ou participar da Páscoa, Jesus pegou o pão e deu graças ao Pai, e partiu o pão, e disse para eles: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Depois que eles comeram o pão, simbolizando o corpo, Jesus pega agora o vinho. Na época o vinho era puro, viu, irmão? Não era vinho alcoolizado, fermentado, era vinho puro, suco de uva integral e puro. Ele pega ali o suco ou vinho e ministra para eles, entrega para eles, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue, derramado por vós. E Jesus disse mais: fazei isto em memória de mim, porque toda vez que comer do pão ou beber do cálice, você anuncia a morte de Jesus ou do Senhor até que ele venha. O tempo passa, a igreja primitiva é inaugurada, e agora um homem por nome de Saulo ou Paulo, depende de onde você o conheceu ou onde você falava o teu nome, para a igreja era conhecido como Paulo, porque ele é aceito agora na comunidade cristã, na comunidade espiritual de Cristo, da igreja. Então ele passa a ser chamado Paulo, mas o nome dele tinha todos os dois significados, tanto de Paulo como de Saulo. Ele agora, na igreja de Corinto, ele está falando sobre a ceia do Senhor. Por que nas outras igrejas não falaram sobre ceia? Porque Corinto tinha uma necessidade maior. Eu preciso que você entenda uma coisa. Sabe quando o assunto é repetido mais de uma vez? Sabe quando o pastor prega mais de uma vez o mesmo assunto? Quando Deus traz alguém de fora e também fala o mesmo assunto, é porque Deus está vendo a sua necessidade, Deus está sabendo da sua fragilidade, Deus está sabendo do que você precisa ou do que você mais precisa, e Ele quer que você conserte, organize e esteja santo, preparado e abençoado.
história, porque se está fazendo assim está errado. Nós temos que ensinar, acompanhar e corrigir se for necessário. Deus está falando contigo uma vez, Deus fala contigo 2 vezes, Deus fala 3 vezes, 4 vezes se for preciso, porque Ele te ama e não quer ver você no erro. Ele te ama e não quer ver você perecendo. Ele te ama e não quer te ver caído. Ele te ama e quer ver você espiritualmente de pé. E Paulo está dizendo agora e contando sobre a ceia. E ele diz a partir do verso 23: porque eu recebi do Senhor. Paulo está dizendo: foi Jesus que me instruiu, foi Ele que me falou, foi Ele que me deu. Que Ele, na noite que foi traído, Ele pega o pão da ceia e Ele reparte e entrega, dizendo: isto é o meu corpo. Quando Ele fala isto, Ele está dizendo que não é propriamente o corpo. Por falta de ensino, muita gente acha que vai comer e vai sentir gosto de carne. Por falta de instrução, muita gente ainda acha que isso aqui é santo mais do que você. Mas sabe de uma coisa? A sua vida para Deus é mais importante do que o pão que você vai comer hoje. A sua vida para Cristo é mais importante do que o suco que você vai beber hoje, porque na sua vida é necessário que haja santidade, e no pão que está comendo, qualquer um pode fazer um pão parecido. Ele está dizendo isto, ou seja, representa, simboliza, mas não é, simboliza, mas não é. Não é propriamente, é somente o símbolo, ou seja, está representando o meu corpo. E depois ele pega o cálice, dizendo: esse é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. E eu quero falar com vocês hoje rapidamente sobre 3 itens que não podem faltar na ceia do Senhor. Quando fala de ceia do Senhor, o que é que você lembra? O que é que você lembra, Manuel, quando fala hoje tem ceia? Você lembra de quê? Reunião. Hoje tem ceia. Pastora Maria Segundo, só lembra de quê? Hoje tem ceia, presídio Rony, você lembra de quê? Consagrar mais. Hoje tem ceia, Diácono José, você lembra de quê? Família. Hoje tem ceia, você lembra de quê? O que não pode faltar? O que é que simboliza a ceia? Pão e suco. Mas não é só isso. Não é vir aqui comer pão e beber suco, irmãos. A igreja de Corinto vivia assim, comendo pão e bebendo vinho. A igreja de Corinto comia tanto que passava mal, Josué. A igreja de Corinto bebia tanto que embriagava. A igreja de Corinto, quem era rico comprava sacos e sacos de pão, e quem era pobre passava fome. A igreja de Corinto interpretava que ceia é para comer pão e beber vinho. Mas existe algo mais importante do que isso. Fala para o teu irmão: tem algo mais importante do que pão e vinho. Diga: tem algo mais importante do que pão e suco. Tem algo mais importante do que comer. Sabe o que é mais importante? É o que está dizendo aqui no versículo 23. Olha só, o que eu recebi do Senhor. Sabe o que é mais importante? Unidade e espiritualidade. Diga para o teu irmão: só recebe de Deus quem está ligado a Deus. Quem vive na carne não recebe espiritualmente nada. Quem vive aqui na terra, só para a terra, comendo da terra, vivendo da terra, esperando só da terra, nunca recebe nada de Deus. Mas Paulo está dizendo: eu recebi do Senhor. Paulo está falando sobre unidade e espiritualidade. Recebi e entreguei. O que é que você tem recebido de Deus ultimamente? Fala para mim. Quais são as palavras que Deus tem colocado no seu coração ultimamente? Quais são as diretrizes que Deus tem trazido para você ultimamente? Como é que você está em relação a Cristo? Ceia do Senhor é mais do que comer pão e beber
o seu irmão, a sua família, filhos, noras, genros, cunhados, pai, irmão, esposa. Fala de unidade, é espiritualidade. Ceia do Senhor sem unidade não é ceia do Senhor, é só ceia. Ceia do Senhor sem receber de Deus não é ceia do Senhor, é só ceia. E nós não viemos aqui só para ceiar, nós viemos ceiar a ceia do Senhor. Diga para o teu irmão: espiritualidade e unidade. Nós temos que estar juntos e recebendo algo de Deus. Não adianta viver do que o irmão acha, não adianta viver do que o irmão pensa, não adianta viver do que estão falando. Nós precisamos viver do que Deus está nos ensinando. Paulo poderia pregar teologia para esse povo de Corinto, Paulo poderia falar de entrega, Paulo poderia falar de santificação, mas ele está falando do que Deus falou para ele. Espiritualidade é unidade. Juntos nós somos um corpo só. Nós não somos o corpo. Juntos somos o corpo. Separados somos membros do corpo. Não adianta bater no peito e dizer eu sou a igreja, porque não é. Nós somos. Juntos nós somos. Separados não somos. Paulo falava de unidade e espiritualidade. Paulo dizia que eles estavam juntos. Paulo dizia que o Espírito Santo estava presente. Paulo falava dos apóstolos de Cristo, dos 12 primeiros. Paulo falava do Espírito Santo. Paulo falava também de pão. Paulo falava também de vinho. Mas Paulo principalmente falava de estar juntos, unidos em um lugar, em um propósito e em uma causa. Como é que você se reúne? Com o seu propósito? Com a sua causa? Como é que você se reúne? Com o teu pedido? Com a tua porta que você quer que abra? Ou com o único propósito de adorar? Porque enquanto nós oramos, cadeias são quebradas, sabia disso? Enquanto nós cantamos, portas são abertas, sabia disso? Enquanto nós estamos juntos adorando a Ele, espíritos de enfermidade são repreendidos aqui e fora. Enquanto nós estamos reunidos aqui, Deus está visitando quem está lá. Enquanto nós estamos adorando aqui, Deus está indo lá. Porque se nós somos unidos e espirituais, não há quem possa intervir na promessa e na palavra dEle sobre a nossa vida. Diz o teu irmão aí: ceia fala de unidade e espiritualidade. Sabe o que mais que nós precisamos? Não pode faltar na nossa ceia comunhão. Se não tiver comunhão, não é ceia do Senhor. Se não tiver comunhão, é no máximo um lanche. Se não tiver comunhão, não é de Deus, é nosso. É terreno, é do Ministério Palavra da Vida, mas não é do Deus da vida. Paulo está dizendo: olha, na noite em que foi traído, tomou o pão. Deixa eu falar para você, você já foi traído aqui? Falamos sobre isso agora há pouco tempo, sobre traição, que é um dos gatilhos para uma vida deprimida, para uma vida sofrida, que leva até o espaço final, que é a depressão. Traição, esqueça a vida conjugal. Alguém aqui já foi traído por um amigo, por alguém da seu conhecimento? Já ou não? E quando foi traído, você deu um presente para essa pessoa? Mas Jesus, na noite que foi traído, ele pegou o pão e disse: eu não vou te dar só um pedaço. Não é só minha vida física, é um pedaço de mim também. Isso é o meu corpo. Aleluia. Comunhão. A igreja que não comunga, a igreja que não vive o que prega, a igreja que não prega o que vive, a igreja que vive de oba-oba, a igreja que vive de falsidade, a igreja que vive de fofoca, a igreja que se alimenta da queda e da desgraça dos outros, a igreja que não sabe o que é estar unido junto em espiritualidade e comunhão, é uma igreja que nunca participou da ceia do Senhor. Na noite que foi traído, meu irmão, misericórdia, olha
me desprezou, mas eu te quero. Me abandonou, mas eu estou contigo. Não me quis, mas eu te quero. Ele está dizendo: você me deixa, mas eu não te deixo. Ele está dizendo: você me trai, mas eu sou fiel a ti. Ele está dizendo: me jogaram fora, mas eu não abro mão de você. Isso é comunhão. Isso é alguém que se interessa por nós. Agora, por que nós só nos interessamos pelo nosso próprio nariz, pelos nossos próprios interesses? Por que a nossa comunhão é só no nosso grupinho? É só na nossa vontade. Quando fala da vontade de alguém, a gente foge. Quando fala da necessidade de alguém, a gente chipa, não quer mais saber. Deus está dizendo, a palavra diz que na noite que ele foi traído, ele tinha tudo para nos deixar, ele tinha tudo para poder voltar para o Pai, ele tinha tudo para chamar legião de anjos e acabar com tudo isso aqui, porque quando Pedro cortou a orelha de Malco, Jesus disse: se eu quisesse, eu desceria ou faria descer uma legião de anjos. Mas ele não quis. O que ele quis é alcançar você. Aleluia. O que ele quis é resgatar você. O que ele quis é trazer você de volta. Comunhão. Ceia do Senhor fala de unidade, espiritualidade e comunhão. Ceia do Senhor fala de gratidão e entrega. Diz comigo: unidade e espiritualidade. Diz comigo: comunhão. Diz comigo: gratidão e entrega. Na noite que foi traído, ele pega o pão e, tendo dado graças, ele diz: Pai, eu te agradeço. Pai, eu te louvo. Pai, muito obrigado. Você é grato a Deus ou não? Ou você é daquele que, quando o negócio complica, você xinga, você desespera e você muda de propósito? Porque Jesus estava fazendo isso na noite que foi traído, na noite que deu ruim para ele, na noite que complicou a história para ele. Porque enquanto o milagre está acontecendo, todo mundo está alegre. Enquanto o demônio está sendo expulso, todo mundo está admirado, abismado, assustado. Enquanto as curas estão acontecendo, todo mundo está batendo palma. Enquanto 5 pães e 2 peixes alimentam a multidão, todo mundo está dizendo glória. Enquanto a porta está abrindo, todo mundo está dizendo obrigado, glória a Deus. Enquanto o salário aumenta, enquanto o carro novo na garagem, enquanto tudo vai bem, todo mundo diz obrigado. Mas e quando dá ruim? Porque na noite que foi traído, tomou o pão e deu graças. Quando as coisas não estão do seu jeito, o que é que você faz? Quando as coisas não vão bem, o que é que você faz? Ceia do Senhor fala de gratidão. Se nós estamos aqui para participar, é porque somos gratos. O mês não foi fácil para ninguém, foi? Alguém aqui teve um mês só de veludo, algodão? Alguém aqui foi só doce o mês todo? Se foi, eu vou te chamar para converter hoje, em nome de Jesus. Porque as coisas para quem serve a Cristo não é fácil. É angústia, é traição, é problema, é desespero, é dívida, é porta que fecha, é complicação que acontece, mas ao mesmo tempo Ele vai lutando por nós e nos abençoando de forma extraordinária. Jesus, na pior das noites, em uma das piores das noites, porque outra foi um pouco atrás, quando ele orava e o suor se torna gota de sangue. Quando tudo se consume da pior maneira possível, ele pega o pão e diz: Pai, obrigado. Meu Deus, como está você em relação ao seu Deus? Como está você em relação aos seus irmãos que estão aqui nessa noite? Como está você em relação ao acontecimento de hoje? Tem gratidão na sua vida? Aleluia. Gratidão e entrega. Ele pega o pão, meu Deus Pai, ele dá graça e reparte. Imagine você na pior noite da sua vida, pegar o que você tem, agradecer a Deus
Deus e repartir para quem te traiu? Alimentar Pedro, que daqui a pouco vai dizer que não te conhece? Alimentar Judas, que daqui a pouco vai te beijar em símbolo de dizer: é esse. Alimentar outros que vão te deixar pelo caminho da cruz. Alimentar outros que antes andavam aos seus pés e agora não querem nem saber de ti. Ceia do Senhor fala de unidade e espiritualidade. Ceia do Senhor fala de comunhão. Ceia do Senhor fala de gratidão e entrega. Se você não está pronto para agradecer, para se entregar, se doar, você não está pronto para comer do pão e beber do vinho. Se você não está pronto para ser grato, você não está pronto para comer do pão e do vinho. A questão não é só o adultério. Tem gente que tem os seus pecadinhos de estimação e foge da ceia, não vem no culto. Tem gente que tem seus pecadinhos escondidos e acha que é só isso. A questão, pastora Maria Secundes, não é só mentira, não é só fofoca, não é só adultério, não é só roubar do Senhor ou do mundo por aí. A questão é viver uma vida de unidade, espiritualidade, uma vida de comunhão, uma vida de gratidão e entrega. Além de agradecer, você tem que estar pronto para se doar. Fique de pé no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Fique de pé. Espírito, enche a minha vida. Cante, vai. Enche-me do seu poder, pois de ti eu quero ser. Canta, vai. Espírito,